Você sabe quais são as diferenças de anjos, arcanjos, serafins e querubins? Fica comigo no vídeo de hoje que eu vou te explicar de uma forma simples e bíblica as diferenças entre cada um deles. Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace Capelli e se ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e vem acompanhar comigo temas como esse. Vale lembrar que as informações trazidas aqui, gente, são baseadas na Bíblia protestante. E para quem não sabe, aí existe uma diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. No caso da Bíblia católica, existem alguns livros que não estão presentes na Bíblia protestante. É importante essa informação para que você não venha a se confundir. Por exemplo, na Bíblia católica tem livros que não tem, como no caso do livro de Tobias, né? O livro de Tobias ele só está presente na Bíblia católica, não tem na Bíblia protestante. O primeiro que eu irei falar vai ser sobre os anjos. Os anjos normalmente eles têm ali uma aparência humana, como se fossem pessoas normais. Eles são mensageiros de Deus, eles protegem, eles libertam, eles ministram e cumprem as ordens divinas, eles interagem diretamente com nós, seres humanos, como foi o caso de Gabriel, quando ele anunciou a Maria sobre o nascimento de Jesus, quando um anjo livrou Daniel da cova dos leões, lá em Daniel 6:2, quando os anjos libertaram Pedro da prisão, lá em Atos 12, anjos quando serviram Jesus, quando ele passou pela tentação, né? Após a tentação, lá em Mateus 4. E acerca da aparência, basicamente, a gente pensa, né, que anjos têm asas, mas anjos não têm asas. Eu mesma pensava que os anjos tinham asas, mas não, na realidade, os anjos eles se apresentam como pessoas comuns, como eu e você, apenas como uma aparência glorificada, né? Em algumas ocasiões, roupas mais brilhantes, né? Alguns aspectos mais resplandecentes, um rosto, uma aparência que causam um temor, né? Isso está citado ali em Mateus 28, e como eu falei para vocês, a Bíblia não descreve anjos contendo asas. E essa informação sobre os anjos não conterem asas é importante porque, para mim, me trouxe esse esclarecimento, porque há um tempo atrás eu também pensava, eu acreditava que anjos tinham asas, né? Eu acredito que a maioria das pessoas pensam, exceto quando a gente busca ali ler um pouquinho mais, estudar, se aprofundar mesmo. Agora nós vamos falar sobre os arcanjos, e esse aqui é o ponto central sobre a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante. Isso porque apenas o arcanjo Miguel recebe essa nomenclatura de arcanjo. Em se tratando da Bíblia protestante, apenas Miguel é citado como sendo arcanjo. Então, na Bíblia católica, já outros anjos recebem esse título de arcanjo, como no caso do arcanjo Gabriel, do arcanjo Rafael. Na Bíblia católica eles reconhecem como esses dois sendo também arcanjos. Arcanjos basicamente é como se eles fossem líderes dos anjos, né? Como se eles estivessem ali numa hierarquia acima. Eles trabalharam ali em intervenções em favor de Israel, como em Daniel 10:12, Apocalipse 12, quando ele teve uma batalha ali contra o dragão, também em Judas, capítulo 1. Ele é um guerreiro defensor do povo de Deus. Ele tem ali a liderança em batalhas espirituais, ele é realmente um protetor do povo de Israel. É uma figura de autoridade máxima ali no mundo espiritual, né? Em se comparando com os outros anjos. A Bíblia ela não fornece, gente, uma descrição literal, detalhada, tipo as características exatas de como esse arcanjo se apresenta. Mas nas aparições relacionadas a esses seres celestiais de alta hierarquia, há traços que ilustram a presença poderosa de figuras como o arcanjo Miguel. O rosto como relâmpago, olhos como tochas de fogo, braços e pernas com brilho de bronze polido, voz poderosa. E gente, um ponto assim importante,
é que a Bíblia ela não fala que Miguel ele tem asas, porém ele se apresenta como um ser humano glorificado e guerreiro, com aparência poderosa e intimidadora. Então esse é o ponto central aqui sobre essa diferença, né, dessas duas Bíblias, que você pode aí se confundir, principalmente se católico estiver me assistindo, protestante estiver me assistindo, é importante a gente frisar esse ponto. Então, agora vamos falar dos serafins. Estes que foram citados apenas uma única vez na Bíblia, que foi no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 7. E ali foi uma visão que Isaías teve, o profeta Isaías teve, uma visão teofânica, né? Onde, inclusive, o serafim exerce a sua função de purificação, que uma das funções dele é a purificação e a adoração ao trono de Deus. Eles não têm contato direto com nós, seres humanos, como no caso dos anjos, né? Isso me gerou uma certa dúvida, inclusive, porque ali, quando Isaías relata desse contato que ele teve com os serafins, relata que um serafim foi até ele com uma brasa e tocou na boca dele, quando ele fala que ele se considera um homem de lábios impuros, e ele vai lá e toca a boca de serafim, ou o serafim toca a boca de Isaías com uma brasa, como um gesto de purificação. E ali me surgiu uma dúvida, né? Porque de tudo que eu pesquisei, os serafins não têm contato, eles não saem do derredor do trono de Deus, eles falam o tempo todo sobre a santidade, né? Santo, santo, santo é o Senhor. E ali, como foi uma visão teofânica, então foi uma manifestação da glória de Deus. Ele não teve esse contato direto, como no caso dos anjos tem com a gente. E a função dos serafins basicamente é essa, de adoração. Já no caso dos serafins, um ponto importante é que eles contêm asas, tá? Eles contêm 6 asas, sendo 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 com a função de voar. E eles permanecem o tempo inteiro na atmosfera da adoração e da santidade, e nós, seres humanos pecadores, não teríamos estrutura para estar na presença de um ser desse, de um serafim. Então, gente, a única vez que foi citado na Bíblia sobre os serafins foi no livro de Isaías. E eles não têm asas. E para finalizar, vamos falar dos querubins, que são os guardiões da glória. Eles guardam o Éden logo após a queda. Isso está presente em Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Eles estão representados também no tabernáculo e na arca, que tinha ali os querubins sobre o propiciatório. Essa informação você encontra em Êxodo 25. E algumas visões simbólicas mais detalhadas você vai encontrar em Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10. E eles tinham a função também de atuar em visões proféticas e manifestação como da mobilidade da majestade divina. Gente, eu acreditava que querubins fossem anjos bebês, pequenininhos, bem bonitinhos, bem fofinhos, sabe? E não tem nada disso. Nas características citadas na Bíblia, é totalmente diferente. Inclusive, a aparência dos querubins pode nos assustar tremendamente. Eles podem conter olhos por todo o corpo, podem ter múltiplos rostos, na verdade eles têm múltiplos rostos. Eles podem se apresentar tanto como homem, tanto como leão, como boi, como águia. Eles têm pés como de bezerro, com brilho reluzente, movimentos rápidos como de relâmpago. E essas são descrições simbólicas e majestosas, não tem nada de fofinho como eu acreditava. Eu acredito que muita gente também pensava isso, né? E asas também, tá? Eles têm asas, como no caso dos serafins. Serafins, no caso, têm 6 asas, e já os querubins contêm 4 asas. E era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que esse conteúdo tenha te acrescentado, tenha te esclarecido, assim como me esclareceu muita coisa, muitas fichas caíram para mim. Eu espero que nós possamos continuar juntos nos próximos vídeos. Fica com Deus e até a próxima.